A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem.
proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertech está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertech, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a esse nosso painel aqui sobre a utilização de robôs móveis em operações de segurança e mineração. É um tema que acredito que seja interessante para uma grande parte do nosso público e da indústria mineral brasileira, visto que o desenvolvimento tecnológico é uma chave muito importante para o desenvolvimento da indústria como um todo. Então, nesse painel, nós vamos ter o prazer de ter aqui o nosso colega Gustavo Pessin. Ele é doutor em ciência da computação e é o líder do grupo de automação e robótica do Instituto de Tecnologia Vale, que é um instituto que é mantido pela Vale com o objetivo de prestar desenvolvimento tecnológico, apresentar novas soluções tecnológicas para a Vale, além de fomentar o desenvolvimento de pessoas através de cursos de especialização e de trabalho conjunto com universidades e outras instituições de pesquisa. Então, Gustavo, fique à vontade para apresentar a utilização dos robôs móveis na Vale. Obrigado, Evandro. É um grande prazer estar podendo apresentar esse material para vocês. Eu vou compartilhar minha tela. Agradecer de novo ao Evandro pela introdução e lembrar que eu vou chamar o Evandro aí em alguns pontos da apresentação para que ele possa também compartilhar, a visão que ele tem, que ajuda a gente a construir sistemas cada vez melhores e mais úteis. Então, vocês devem estar agora observando a minha tela. Essa é só uma tela de abertura. Então, grande prazer aí, pessoal, estar falando com vocês. Eu acredito que vocês foram informados, que a gente vai ter aí uma sessão de perguntas. Então, vocês podem ir colocando no chat questões, dúvidas, sugestões. A gente vai ter aí cerca de 20 minutos
para responder essas questões, né? E eventualmente perguntas que ficarem em aberto, a gente pode responder por e-mail depois em outro momento. E no fim da apresentação vocês vão ter os nossos contatos, né? Tanto o meu contato quanto também o contato do Evandro e de algumas outras pessoas que fazem parte dessa apresentação. Tá? Então, o tema central hoje é sobre o uso de robôs móveis para aumentar a segurança nos processos de mineração. Eu vou começar com um pequeno vídeo, só para vocês terem uma ideia geral, um briefing do que a gente está tentando fazer nesse sentido. O projeto Animal precisava de pequenas adequações, então nós queríamos um robô mais robusto para enfrentar as nossas condições. O objetivo hoje do Instituto Tecnológico Vale é desmistificar o uso da robótica no ambiente industrial e operacional. Então a gente vem entregando robôs para as áreas operacionais e treinando as pessoas para que elas se sintam confiantes de operar os robôs sem que a gente esteja presente. O inspetor, ele não vai deixar de inspecionar, ele vai inspecionar através de uma câmera, pilotando o robô, pilotando o espelho robô. Tenho certeza que nós estamos no caminho de ter uma Vale cada vez mais segura. Então, pessoal, nesse vídeo, né, o que a gente pode observar foi o colega Rainer Teixeira e o colega Luiz Barros fazendo uma apresentação. O Luiz é pesquisador no ITV, né? O Rainer é um colega Vale de área que tem uma iniciativa com um robô específico para uma operação. Eu vou apresentar brevemente um pouco do Instituto Tecnológico Vale para que vocês conheçam o que é o Instituto, tá? E, basicamente, a gente é uma instituição que foi criada e é mantida pela Vale e a gente tem atuação em pesquisa e ensino. Nossos compromissos são com a academia, com a sociedade e com a Vale. E nós focamos horizontes de pesquisa tanto no curto, no médio e no longo prazo. A visão aqui é entregar soluções que melhoram processos na Vale, que tornem as operações melhores e mais seguras, mas também formar pessoal, tanto pessoal técnico quanto pessoal de pós-graduação, fazendo com que a academia e a sociedade se beneficiem. A gente tem alguns cursos de pós-graduação, por exemplo, pós-graduação em automação, em que metade da turma é de pessoal externo à Vale. A turma ela é formada por metade alunos Vale, metade alunos externos. Então, essa é uma das formas, né, de contribuir também com a sociedade na formação de recursos humanos. Eu estou aqui representando hoje um grupo de robótica e controle, tá? Mas o ITV é muito mais amplo do que isso. A gente tem, no ITV Mineração, que é o Instituto de Ouro Preto, a gente tem 4 áreas de pesquisa: tribologia, lavra de mina e metalurgia extrativa. Além do ITV Mineração, a gente também tem o ITV de Desenvolvimento Sustentável, que fica localizado no Pará, né, com outras linhas de pesquisa. Em relação ao ensino, o ensino mais voltado para a parte de automação, como eu falei para vocês, a gente tem um mestrado. Esse mestrado é uma parceria da Vale com a UFOP, né? A gente tem até o momento cerca de 131 alunos atuais e egressos no mestrado e cursos de especialização, como a especialização em automação para processos de mineração e a especialização em sistemas inteligentes. Um ponto interessante que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é que alguns dos egressos ou alguns dos alunos que entram no mestrado acabam sendo absorvidos ou pela Vale ou por outras empresas de mineração ou por outras empresas, né, como indústria automotiva, consultoria, tecnologia de informação e outras. E como instituto de pesquisa, a gente também tem alunos de pós-doutorado. Então, atualmente, a gente está com 5 alunos de pós-doutorado ajudando a gente a trabalhar em temas que estendem o estado da arte das tecnologias conhecidas. E qual é a cara do nosso grupo hoje? Então, o nosso grupo de controle robótica tem basicamente essa cara, tá? Eu sou pesquisador líder e eu tenho 9 integrantes na equipe, tá? Que vão com... As formações são de engenharia elétrica, ciência da computação, mecânica e geociência.
E em cada uma dessas caixas, vocês podem pensar que a gente tem diversos alunos, tanto de mestrado quanto de iniciação científica ou outras bolsas de formação de pesquisa. Então, esse grupo é muito maior, muito mais amplo e com uma colaboração muito grande com as áreas da Vale. Além disso, a gente também tem colaboração com instituições externas. Aqui eu chamo a atenção, né, para o FMG, para o FOB e para o FRJ, que talvez hoje sejam os maiores parceiros que a gente tem em termos de atuação do nosso grupo de controle e robótica. Bom, fechado esse primeiro tempo aí de apresentação do ITV, eu vou falar agora um pouco sobre os robôs e como a gente tem utilizado eles para aumentar a segurança em processos de mineração. Tá? Mas antes de fazer isso, a pergunta que fica é: quando que eu preciso de um robô? Né? A gente vê com frequência, né, a gente querer pensar em tecnologia pela tecnologia ou pensar em automação pela automação. E uma das coisas que a gente faz dentro do ITV é repensar essa questão. Será que realmente eu preciso de um robô? Então, antes de eu começar a desenhar ou fazer uma operação robotizada, quem sabe eu não penso primeiro no fluxo desse processo. Será que realmente eu preciso? Então, essa é uma preocupação que a gente tem e é uma preocupação que eu queria compartilhar com vocês. Né? Será que o uso do robô vai tornar a operação mais segura ou melhor? Se sim, ok. Caso contrário, a gente vai para a operação que seja mais prática. Né? E uma vez definido que o uso do robô vai ser necessário, a gente tem uma série de desafios, sejam desafios mecânicos, desafios eletrônicos, desenvolvimento ou integração de sensores e desenvolvimento e integração de sistemas de interpretação do mundo. Né? Uma vez essas questões endereçadas, né, e aqui, para resumir a história, eu preciso de especialistas em cada uma dessas áreas. É difícil que uma pessoa domine de forma completa cada um desses pontos. Né? Na sequência, dependendo da operação, eu preciso saber, poxa, essa operação, a gente tem condições de fazer ela com um robô que pense por si só ou vai ser teleoperado? Sendo teleoperado, o robô vai ter algum grau de autonomia no caso de preservação do próprio robô ou para que ele evite acidentes. Né? Teleoperação é um assunto que... se eu tiver um robô apenas teleoperado, ele pode eventualmente entrar em situações de risco a si mesmo ou colocar em risco pessoas. Né? Então, algum nível de autoproteção e de proteção contra proteção ao ambiente, eu coloco como um núcleo de parte do cérebro desse robô. Tá? E nesse grupo de perguntas 3, né, quais são as formas de comunicação que eu vou usar com o robô? Eu vou usar uma comunicação por rádio, eu vou usar uma comunicação cabeada e assim por diante. Outras perguntas que surgem também, mais para o fim do pensamento da construção dos sistemas, são relacionados à manutenção e redundância. Né? Caso o robô der problema em uma operação, ou as peças elas têm uma vida útil, né? Quem vai dar manutenção nesse robô e será que vale a pena eu ter o equipamento redundante, considerando o preço dele? Né? Outra questão importante é a nossa confiança em que o robô ele seja útil e esteja transmitindo a informação correta. Eu preciso fazer com que as pessoas acreditem que o robô é útil e que pode ser confiável. Uma das formas de fazer isso, e que a gente tem buscado tornar o robô mais amigável às pessoas, é fazendo com que elas sejam treinadas e que nos ajudem a desenvolver melhorias no robô. Então, mais do que desenvolver, a gente busca formar as pessoas, ou desenvolver as pessoas nesse tema, para que elas ajudem ou a operar ou a desenvolver novas capacidades. Uma vez isso resolvido, a gente vai para a questão de escalabilidade. Né? Escalabilidade é quando cresce o número de demanda, eu vou precisar de mais robôs, eu vou precisar fazer isso por meio de serviço, contratação de empresa. Então, como é que o robô entra na rotina do dia a dia do pessoal? Tá? E os robôs que a gente tem na Vale hoje, né, que fazem parte aqui do desenvolvimento do ITV, são 3. São o chamado espelho robô,
o Rose e o Luzia. Né? O espelho robô, ele começou numa colaboração com a equipe de espeleologia da Vale. Ele nasceu para fazer uma inspeção inicial de cavidades, para então permitir o acesso do espeleólogo a essa caverna. Tá? E ele ganhou versões diferentes, versões para inspeção de moinho, versões para inspeção de britadores, versões para inspeção de dutos e galerias. Né? E o mais abaixo é um robô chamado Rose. Ele iniciou como uma demanda do Centro de Excelência da Vale de Vitória, né? E junto com o pessoal da Federal do Rio de Janeiro. Além dos robôs terrestres, a gente também tem os chamados robôs aéreos, em que a gente faz uma parte de inspeção e uma parte de atuação com esses robôs aéreos. No caso, alguns exemplos que eu trago para vocês são dispersão das tags, dispersão de sementes e coleta de dados. Essas operações elas são pensadas sempre em remover as pessoas das áreas de risco. Então, eu vou tirar a pessoa da linha de frente e eu estou instruindo ela para que ela seja o operador do robô. Então, ela, ao invés de se colocar na posição de risco, ela vai estar controlando o equipamento que vai ter um grupo de sensores específico para a operação que ela precisa. E nessa linha de raciocínio, o que acontece? Né? Uma coisa que também é importante falar para vocês. Sempre que a gente vai desenvolver um sistema com esse formato, a gente pensa em, vamos dizer assim, um modelo mental do pesquisador. É sempre querer desenvolver as aplicações diferenciais. A gente, como instituto de pesquisa, a gente precisa disso. A gente precisa buscar o diferencial. Mas eu só consigo fazer o diferencial e o melhor se eu conheço toda a minha pilha de sistemas que já existem pelo mundo e já são utilizados nas operações ou em outras operações. Então, por exemplo, eu preciso conhecer o mercado, né? O que seria essa pirâmide aqui, as funções base, né? O núcleo fundamental de ações já realizadas. Então, eu preciso me apropriar do que acontece na área ou entender o que acontece no mercado para que eu construa em cima disso. Né? Então, eu só chego no ponto de prover ou construir ações diferenciais quando eu consigo conhecer e vejo todo o resto que existe ao meu redor. E, para isso, a gente conta muito com a colaboração das áreas Vale, as áreas que já conhecem, né? E já tem diversas coisas funcionando para que a gente construa junto, então, coisas ainda melhores. Tá? E aí aqui eu trago um caso, né, que é das roseiras e das videiras. Né? A ideia aqui, basicamente, é também esse pensamento sobre utilidade e facilidade de sistemas, mais do que tecnologia por si. Né? Nesse caso das rodeiras e das videiras, foi um colega meu que estava querendo propor um projeto de eletrônica para uso, para monitorar fungos em videiras. Né? E seria um sistema complexo, um sistema com uma eletrônica, com câmeras. As câmeras fariam uma reconhecimento de imagem para entender a questão do início de um processo de fungos nas videiras. E aí esse colega teve a chance de visitar uma região de videiras lá em Bento Gonçalves e viu que numa das regiões o pessoal tinha muitas roseiras plantadas ao lado das videiras. E aí, conversando com os agricultores, o pessoal contou, olha, as roseiras aqui, elas servem para identificar o fungo, porque a roseira é mais sensível que a videira. Uma vez a roseira captando ou iniciando um processo de fungo, a gente sabe que é hora de passar, então, o antifúngico, o sulfato de cobre. Tá? Então, é um pouco esse o pensamento. Tá? E aqui eu trago, por exemplo, 4 exemplos sobre o foco em aumentar a segurança e não desenvolver o robô em si, tá? Que é o caso que a gente vai falar da inspeção de britador. Tá? Eu vou deixar para falar mais adiante, mas a ideia é que eu não precisei de um robô para essa inspeção. O robô, nesse momento, não foi visto como a melhor solução. Eu tenho outras alternativas, mas que vêm do desenvolvimento.
né? Um outro trabalho sobre saúde ocupacional, né? A gente recebeu uma demanda de uma área Vale específica e a gente entendeu que, opa, já existe um fornecedor no mercado que faz isso, então eu não preciso refazer, a não ser que o preço seja, né, fora da realidade, né? Mas se existe um mercado e esse mercado ele provê uma solução a um custo competitivo, eu não preciso desenvolver os robôs, o mercado já me atende. Na questão da inspeção de moinho, a gente entendeu que não existe nada no mercado que nos atendesse e que sim faria sentido ter um robô. Mas esse robô sozinho não funciona, ele precisa de sensores, ele precisa de interpretação. Então, é um robô com uma atividade muito grande das áreas Vale, ajudando a gente. No caso de moinho, é o pessoal da turma lá de Vitória e de Itabira. E uma outra situação que é saúde ocupacional relacionado à inspeção de ferrovia e de correias, que a gente também entendeu, não, ó, nesse caso faz muito sentido um robô, né, para melhorar a saúde ocupacional de pessoas. Aí eu até ia chamar o Evandro, se o Evandro tivesse aí algum comentário nesse tema. Evandro. Gustavo, é realmente muito relevante esses pontos que você destacou, né? Quando a gente deve ou não deve utilizar um robô, como que a gente avalia as soluções que são disponíveis no mercado e como essas soluções podem ser adequadas ou precisam ser adequadas para as nossas necessidades específicas. O que a gente vê é que o desenvolvimento da tecnologia como um todo está permitindo uma ampliação muito grande da utilização de robôs nas mais diversas áreas e por empresas de portes muito diferentes, né? Tanto grandes empresas quanto pequenas empresas. Então, hoje, por exemplo, né, nessa parte de inspeção que você falou, um drone, né, com uma câmera de boa qualidade, seja uma câmera RGB, ou uma câmera térmica, ou mesmo uma hiperespectral, ela pode trazer um benefício absurdo para o operador, né? Então, realmente é importante a gente ter um conhecimento do problema para que a gente possa ver quais são as soluções mais adequadas para aquele tipo de problema. E essa abordagem que você colocou, né, de como a gente endereça o problema para ver a viabilidade ou não de aplicação do robô, é bastante interessante. Então, nós temos uma dúzia de aplicações diferentes de robôs, é fácil a gente explicar, né, seja no aumento da segurança das pessoas e das instalações em si, né, a questão de saúde ocupacional, né, você não expor as pessoas em ambientes agressivos, né, e a máquina vai estar preparada para trabalhar nesses ambientes, né, aumentar a segurança das instalações de pessoas, né, então tudo isso está bem alinhado com o que você falou aí, Gustavo. Obrigado, Evandro. Então, pessoal, eu vou agora detalhar um pouco os robôs que a gente tem, tá? Na sequência, eu vou mostrar alguns casos de uso, tá? Então, o primeiro robô que a gente tem desenvolvido no ITV, ele começou lá em 2015, com a área de espeleologia da Vale, é o que a gente chama de espelho robô, tá? Tanto que o nome dele ele vem aí em homenagem ou da origem dele, que era um robô criado inicialmente para ajudar os espeleólogos a entender se o ambiente de caverna ele era seguro para que o espeleólogo entrasse lá e fizesse demais operações, né? O que aconteceu com esse robô? Ele acabou sendo adaptado para outras situações, como inspeções de galerias, inspeções de dutos, e era um robô que também foi utilizado para a inspeção de moinhos e inicialmente avaliado na questão dos britadores, tá? A gente tem utilizado ele em ambientes sujeitos a animais peçonhentos, a possibilidade de existência de gases, temperaturas extremas, ou mesmo em ambientes onde a ida de uma pessoa possa colocar ela mesmo em alguma dificuldade de resgate. Então, o robô ele entra nessas situações, tá? A gente tem aqui robôs 6 ou 4 rodas,
E o sistema de locomoção é intercambiável. Ele pode ter roda, ele pode ter esteira, ele pode ter pata ou a roda estrela. A roda estrela da foto, tá? Por uma questão de tipos de terrenos que a gente utiliza, a roda estrela é mais comum em ambientes acidentados e a roda normal é mais comum em ambiente industrial. A gente usa um sistema operacional, que eu vou chamar aqui de largo uso industrial e acadêmico, que chama ROS, Robot Operating System. Ou seja, a gente não inventou um sistema robótico operacional, a gente utiliza coisas que já são de conhecimento industrial e acadêmico para que outras pessoas possam utilizar esse robô ou para que a gente também tenha, né, uma facilidade maior das pessoas utilizarem e criarem novas funcionalidades. E uma coisa que a gente busca muito é a flexibilidade de integração de sensores, né? Como eu disse para vocês, né, o espelho robô ele vai ter uma característica sensorial específica e, dependendo da atividade, a gente vai mudar esses sensores. Quando eu vou fazer uma inspeção, poxa, a inspeção é câmera, né? Quando eu vou fazer um mapeamento, mapeamento eu preciso saber qual é a resolução do mapa que a pessoa precisa, né? Para cada tipo de resolução eu vou ter um sistema específico. Às vezes pode ser com câmeras, fazendo uma fotogrametria, ou às vezes pode ser com scanners lasers, ou os lidares. Né? Então, essa é uma cara de uma configuração, talvez, padrão do espelho robô, em que a gente tem câmeras tradicionais, que a gente chama de câmeras RGB, a gente tem as câmeras tridimensionais, a gente tem uma IMU, uma unidade inercial de alta precisão, para ajudar a descobrir onde o robô está, ou seja, características de locomoção, né? Principalmente porque eu vou operar com ele em ambientes sem GPS. Então, se eu não tenho GPS, como é que eu sei aonde o robô está dentro da caverna ou em algum duto? Tá? E nessa mesma situação, a gente precisa entender qual é o tipo de comunicação que eu vou ter. Se vai ser uma comunicação por cabo ou se vai ser uma conexão sem fio. No dia a dia, é muito comum usar a comunicação por cabo, né? Porque se a gente tiver uma área mais restrita, do tipo menos de 250 metros, e eventualmente com algumas possibilidades de problemas na comunicação sem fio, a gente usa cabo. Em alguns outros casos, quando é possível ter uma comunicação sem fio, a gente pode usar uma comunicação sem fio ou mesmo trabalhar com o que a gente chama de rede ad hoc, né? O robô ele vai disponibilizando no seu caminho sensores que são nós de comunicação. Tá? Que tipo de operação tem sido feita com o robô? Então, o robô ele começou a ser operado em 2017 e desde lá mais de 20 estruturas, como galerias, tubulações e cavernas, já foram inspecionadas ou mapeadas. O robô ele teve uma situação em 2018 que ele não era completamente à prova d'água, ele não era IP67, então foi trabalhado durante 2018 para ter uma versão mais robusta. Então a gente considera que hoje já é o chamado espelho robô 2, né, numa versão que é tolerante a material particulado e água. Esse robô pode agora ficar submerso em 1 metro d'água por até 1 hora. E o que é interessante aqui compartilhar com vocês também, a gente não tem capacidade de julgar as imagens, o robô não julga, né? Mas o robô ele pode ajudar o especialista que vai fazer o julgamento das imagens capturadas. Então, o robô entra no duto ou na galeria e passa essas imagens para o especialista. O especialista vai dizer, não, está tudo bem nesse duto, está tudo bem nessa galeria, essa galeria então pode ser utilizada. Em algumas situações, a gente usa técnicas de visão computacional para ajudar a entender pontos que a pessoa poderia prestar mais atenção. Opa, eu acho que eu vi algo de estranho aqui nessa galeria. O que é isso? Aí o especialista, é como se fosse identificação de anomalias, né? Eu vou ter lá um algoritmo que vai identificar coisas fora do padrão. Aí o especialista vai lá e olha, opa, isso é um morcego. Opa, isso é um ninho de abelha. Né? Então, para algumas operações, a gente tem esses sistemas já
configurados, que são sistemas que apoiam o especialista para que ele bata o olho direto em situações anômalas. Mas, de novo, o robô não faz um julgamento, o robô não tem capacidade de dizer se aquilo é bom ou ruim. Quem vai dizer isso ainda é a pessoa que vai estar, né, utilizando a informação. E aqui é importante falar que esse projeto, embora ele esteja sendo utilizado hoje na Vale, ele tem um eixo de pesquisa muito ativo ainda, tem muita coisa para ser feita nesse robô. Tá? E muito mais de 20 alunos, tá, já trabalharam e continuam trabalhando nesses temas, junto com a Universidade Federal de Minas Gerais. Então, aqui eu vou fazer um agradecimento ao pessoal, principalmente da Engenharia Elétrica, que tem apoiado muito a gente nessa iniciativa, e o pessoal da Federal de Ouro Preto também, que entra junto aí, principalmente no eixo do mestrado. Tá? E o que a gente consegue aproveitar também nesses mestrados? O mestrado que a gente tem em colaboração com a UFOP é um chamado mestrado profissional com foco em engenharia. Então, a maior parte dos alunos busca desenvolver algo novo, algo de interesse de engenharia. E muitas das vezes isso acaba sendo aproveitado no robô. Então, a gente tem, por exemplo, desenvolvimento de novas técnicas de interpretação de imagem, ou um mestrado sobre novas técnicas de localização em caverna. Quando o aluno consegue chegar numa inovação interessante, a gente consegue aproveitar isso no robô. Né? Então, a gente tem inúmeros casos de sucesso com alunos que conseguiram, no final, ter algo realmente útil, além da questão científica, né? O pessoal busca publicar ou patentear, a gente consegue aproveitar isso, né, nos robôs. Aqui é uma foto da equipe lá em Salobo, né? Vocês podem ver aí o agachado aí na frente do duto, chama Gabriel Garcia, foi um dos melhores alunos que a gente teve no ITV, foi contratado pela Vale, sortudo. E aqui uma ficha técnica um pouco mais detalhada do espelho robô. Bom, na sequência a gente tem um robô que a gente chama de Rose. Tá? Rose é em homenagem a Rosimar Cuco, né, que é uma mulher que foi trabalhando na manutenção em Vitória. Então, como esse robô ele surgiu, né, de uma demanda de Vitória, a gente achou interessante ter uma homenagem à primeira mulher que trabalhou na manutenção em Vitória. Né? Esse robô também tem uma participação muito grande do Jorge Fernandes e do André Franca, né, são colegas Vale que o Jorge se aposentou, não está mais ativo no projeto, mas o André continua. Né? E como é que surgiu esse robô? Então, também ele visava tirar pessoas de situação de risco de saúde ocupacional. O formato desse robô é um pouco diferente do espelho robô, e ele foi desenhado pensando em escadas, ferrovia e pilhas de material. Então, esse robô, ele consegue subir em pilhas de material. Ele consegue atravessar ferrovia e ele sobe dessa escada. Tá? Aqui a gente tem uma pilha de material. Tá? Então, diferente do formato do robô com perna, o robô com perna é muito útil em algumas outras situações que talvez, nessa questão principalmente de pilha, né, e de lama, ele pode ter algumas deficiências. Então, é uma questão sobre o melhor formato de locomoção e a eficiência energética do robô para aquela situação. Né? Então, aqui vocês podem ver um vídeo também do robô andando aí numa área com lama, lá no porto de Sepetiba. Foi foi uma operação teste com esse robô, né, que aconteceu no final do ano passado. E, de novo, muito do software desse robô é possível de ser intercambiado com o espelho robô. Tá? Eles têm sistemas de locomoção um pouco diferentes, mas com algum grau de reutilização. E a questão de percepção, né? O que um robô percebe, o outro robô percebe, e os sensores que são utilizados, eles podem trocar de um para o outro. Eu vou
né? Por fim, eu queria mostrar para vocês aqui um projeto que a gente chama de Luzia, tá? E basicamente é um nome carinhoso que a gente está dando para um projeto que são sistemas aéreos de inspeção e atuação. Inspeção, a gente nem tem mais atuado muito, porque já existe no mercado uma série de empresas fornecendo soluções. Então, se existe no mercado, ótimo, né? O preço é competitivo, deixa para o mercado. Quando as coisas não estão resolvidas, é que a gente atua, né? E talvez por isso, atuação e altura seja um tema que ainda merece a nossa atenção, tá? Aqui vocês estão vendo um drone, que é um drone de um fabricante tradicional, mas ele está com uma barra embaixo e um sensor desenvolvido por um pesquisador que foi aluno do mestrado para coletar dados de vibração e altura. Então, qual é a novidade aqui? É poder ter um veículo aéreo que faça captura de dados em altura, né? E que essa captura seja feita com um sensor, eventualmente com esse drone fazendo um tipo de atuação. Tá? Mais do que isso, né, a gente também tem ajudado algumas áreas como Salobo para dispersão de etiquetas eletrônicas. Então, o pessoal precisava fazer dispersão de etiquetas eletrônicas em pilhas de material desmontado, né? É uma operação que coloca em risco as pessoas, risco de queda, né, por andar nas pilhas. Então, drones foram utilizados para isso. E qual foi a atuação do ITV? Foi na construção do dispositivo que é acoplado ao drone para fazer essa dispersão. Uma adaptação daquele sistema está sendo construída agora com o Brucutu para ajudar na dispersão de sementes em áreas de difícil acesso ou áreas de risco, como taludes e algumas ilhas. E na questão de inspeção por si mesmo, né, a equipe de Vargem Grande tem atuado conosco para construir automatização do voo, para conseguir deixar... Quem já trabalhou ou pilotou drone manualmente sabe da dificuldade que é voar drone, principalmente perto de uma linha de transmissão. Então, o que a gente tem é um sistema de proteção desse drone e a programação automatizada para que o drone faça a coleta das informações de interesse. Tá? Agora eu vou entrar aqui em aplicações de caso de uso, tá? E eu vou falar sobre a inspeção de moinho de bolas. Então, o moinho de bola é um lugar fechado e clausurado, com risco de movimentação, né? São bolas no chão, é um ambiente que não é... que impõe um risco para as pessoas que vão fazer aí entrar para fazer inspeção, né? A equipe de Itabira, há um tempo atrás, já começou a usar um scanner, né, que faz uma varredura tridimensional desse moinho. O que acontecia? A pessoa tinha que entrar no moinho para colocar esse scanner. Então veio a pergunta, poxa, será que eu não posso usar um robô, né, já que eu confio no meu scanner? Eu vou fazer isso com o robô. Então eu posso reduzir a pessoa, né, na exposição ao ambiente de risco e eventuais outros problemas, aí, outros agentes nocivos de saúde. Então, como é que foi feito isso, né? A gente tinha o espelho robô, a gente entendeu que esse LiDAR já era suficiente, a gente não precisaria desenvolver um método novo de escaneamento e deu certo. Né? Então, o que a gente já fez esse ano? A gente já mandou, né, um robô foi cedido para a Vitória e a gente está cedendo outros robôs até o fim do ano para que façam essa operação. Né? Então, o ITV entra com o robô, né, a área entra com o conhecimento sobre as técnicas que já existiam. E aqui na foto a gente tem provavelmente o Jacó fazendo aí um teste preliminar. E vocês podem ver nessa foto mais ao lado, como o robô anda nesse moinho de bolas. Quer dizer, é um ambiente que exige aí uma mecânica de locomoção bastante específica. Né? Então, foi validado, né, que com 4 ou 6 rodas o robô funcionaria. A equipe da Vale entendeu que a estabilização foi adequada, o robô, o scanner com tripé ou o scanner no robô tinha resultado parecido, né? E esse robô é utilizado de forma teleoperada, né? Precisando aí de uma rampa de acesso.
Essa imagem aqui não é a imagem do scanner original, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia do ambiente. E mais do que fazer esse desenvolvimento junto com a área, a gente também precisa treinar. Então, aqui a gente tem algumas fotos do treinamento que foi ministrado pelo colega Luiz Barros, lá para a equipe de Vitória. Então, são duas fotos de treinamento, porque a gente precisa que as pessoas confiem e que possam usar o robô sem nenhum tipo de medo ou preocupação, embora o robô ainda seja um pouco caro. Né? Inspeção de britador, né, é uma situação que aí agora eu vou voltar lá para aquele começo. Né? A gente foi procurado, né, pelos colegas da área de manutenção, lá de Carajás, e do centro de A, para inspeção de mandíbula, né, ou desgaste dos dentes, das mandíbulas dos britadores. E uma primeira experiência que foi feita foi colocar o robô, né, com um esquema de escaneamento. Esse esquema de escaneamento, o software é nosso, né, e foi feito um teste preliminar com o robô, e aí foi visto o seguinte: na operação cotidiana, não precisa do robô, mas o sistema de mapeamento, sim. Então, o que a gente tinha desenvolvido lá para os espeleólogos mapearem cavernas, a gente adaptou para a aferição da mandíbula. Então, eu tiro, é como se eu pego um sensor de uma parte do cérebro desse robô e coloco para o operador. E ele falou, ó, é melhor assim, a minha vida fica mais fácil e prática com isso do que usando efetivamente o robô. Tá? Então, qual é que é o ponto que eu queria chamar a atenção de vocês aqui? Né? A gente tem o robô funcional, mas a gente identificou que não precisa, junto com a área. Olha, é mais prático eu fazer sem o robô. Então, ótimo. Né? Mas o desenvolvimento do robô lá para a espeleologia que permitiu a gente fazer isso num tempo muito recorde, né? E com tecnologia já conhecida pela equipe. Tá? Então, aqui é só um exemplo da nuvem de pontos, ou desse mapa tridimensional que a gente tem, né, com um ponto aí de medida desse britador. E, da mesma forma, equipe treinada, né, visando, então, o que esse sensor está permitindo, pessoal? Né? Sair de uma área de risco, né, que, eventualmente, a inspeção do britador fazia a pessoa ter aí um risco de esmagamento, né? É um ambiente que tem uma série de bloqueios, então a inspeção humana demora um tempo muito grande para colocar todos os bloqueios que são necessários. E assim a gente tem uma operação mais rápida e sem colocar a pessoa numa situação de risco. Tá? 2 casos com drones que eu falei aí rapidinho já, que foi essa situação lá em Salobo, né, tirando então pessoas de uma situação de acesso à pilha, né, a pessoa caminhava em cima de pilhas e tinha um risco de deslizamento ou um risco de queda muito grande, então o desenvolvimento mecânico dessa atuação. E uma outra questão que é a inspeção semi-autônoma, né, de linhas de transmissão. Então, de novo aqui, quais são as coisas talvez mais importantes para o pessoal? Tirar eles de um risco, né, de descarga elétrica. Alguns são locais de difícil acesso, a gente tem histórico, né, de áreas de vulnerabilidade social. Então, a ideia era deixar as pessoas em uma situação mais segura para que elas pudessem, então, ter a informação necessária para a inspeção dessas torres. Muitos dos dados coletados são julgados pelos especialistas. Então, de novo, o drone vai lá e faz aquele voo, né, a rota automatizada, para que a pessoa não precise ficar pilotando todo o tempo, a pessoa mantém o controle, né? Em algum caso, a pessoa tem que ter a possibilidade de pousar o drone ou voar com o drone para outra situação, mas o drone ele faz de forma automatizada essa rota. Tá? E isso tem permitido agilidade na operação, tanto pelas rotas automatizadas, pelo apoio na interpretação de itens de interesse. Então, aqui vocês podem ver, né, uma imagem de uma torre, onde a gente tem, né, conectores e isoladores mapeados, e um trabalho que a gente tem feito agora, mais recentemente, é sobre a saúde desse componente, qual é o nível de degradação, né, antes de ser simplesmente, né, o item danificado ou não danificado. Então, é entender o processo de
de utilização desse equipamento. Tá? Então, pessoal, estou fechando agora já, tá? Então, o que a gente busca, o que a gente tenta construir juntos, né? E alguns pontos que eu queria trazer para vocês. A importância do ensino, tanto o ensino técnico quanto o ensino de pós-graduação. Se os colegas da Vale não realizarem os treinamentos técnicos de operação dos robôs, eles talvez tenham mais dificuldade em entender e aceitar que o robô é um amigo deles. O robô hoje entra como uma ferramenta e que precisa das pessoas para que ele seja desenvolvido. Muitas pessoas que fazem treinamento técnico, isso é um ponto divertido, elas vêm depois buscar pós-graduação, porque o cara se apegou tanto ao robô ou à tecnologia que ele vem fazer uma pós-graduação, um mestrado, procurar doutorado, para estender as capacidades do robô, mais do que estender por meio de sugestão, né? Os cursos técnicos, eles ajudam muito a gente a ter novas visões ou pensar em novas utilidades. Mas muitas das pessoas que fazem o técnico depois vêm ajudar a gente a construir novos algoritmos, novos materiais, novas formas de locomoção e assim por diante. Tá? E a importância das colaborações, né? As áreas Vale, as universidades e algumas empresas que têm ajudado a gente. Né? Um outro ponto que eu queria adicionar é que, só para reforçar de novo a ideia, né? Mais do que desenvolver robôs, a gente pensa em desenvolver pessoas e repensar processos. Quando a gente fala em segurança e saúde ocupacional, muito é sobre repensar processo. Quando esse processo ele é entendido que pode ser resolvido por meio de robótica ou automação, a gente tem como atuar. Senão, a gente passa para as outras áreas que têm mais capacidade, né? E se for para desenvolver robôs, que sejam os robôs mais úteis, práticos e modulares possíveis. Então, é por isso que a gente precisa conhecer todo mundo ao nosso redor para saber o que eu posso contar com algo que já exista ou o que eu posso desenvolver para trazer inovação. E aqui eu trago uma foto que ainda não é nossa, tá? Mas é de um grupo lá da NASA em que a gente tem uma colaboração como uma aluna de pós-doutorado. Então, a gente tem uma aluna de pós-doutorado trabalhando em técnicas de comunicação de robôs em ambientes amplos, em que outras formas de comunicação não funcionam. Né? Só para vocês entenderem, né, uma das atuações que a gente tem tido. Tá? Por fim, pessoal, só para trazer algumas outras informações aqui de mídia, então o ITV apareceu esse ano um pouco na mídia, né, graças aí ao uso dos robôs, e tem uma outra que eu queria chamar a atenção, que é sobre redução de emissões de carbono em navios por meio do sistema de bolhas. Tá? Então, isso é feito pela área de tribologia, tá? Não tem nada a ver com... Quer dizer, a gente troca muita informação, enfim, mas esse projeto específico não tem atuação nossa, mas eu achei interessante compartilhar com vocês, para que vocês vissem aí uma outra possibilidade que foi construída com equipes do ITV, né, em parceria com a área naval da Vale. E a nossa atuação em ciência. Então, por exemplo, muito do que eu falei do espelho robô é de conhecimento comum. A gente transformou em conhecimento comum. A gente precisa de uma patente para poder operar e ter algumas proteções com o robô, mas muitos dos módulos e muitas das inovações que são realizadas, se a gente entende que pode trazer um benefício social grande, a gente publica, né? Então, tem aqui, né, uma publicação em uma revista científica de alto impacto sobre, né, o uso do robô ou módulos que foram disponibilizados ao público desse robô. E, ao lado, a gente tem aqui um trabalho feito por uma pesquisadora do nosso grupo, chamado Rosa Elvira, né, que ajudou um grupo da NASA. Esse aqui é um artigo com muitas pessoas, mas sobre algoritmos de interpretação de superfície. Tá? Então, é a atuação de uma pesquisadora nossa ajudando colegas da NASA. Tá? E mais do que, claro, a gente não pensa só em artigo, mas o artigo ele tem uma função importante que é tornar o conhecimento público para a sociedade. Então, quando é estratégico ter uma proteção, a gente tem a proteção por meio de patentes. Quando a gente entende, né, que pode existir um benefício social grande, tá? A gente compartilha isso de forma pública. Tá? Por fim, é muito difícil, mas muito mesmo ter uma foto da equipe. Tá? A gente estava tentando, aí agora o Covid
tornou isso impossível. Mas as equipes que têm atuado são gigantescas. Tá? Contando aí com alunos de diversas universidades, pesquisadores do ITV, bolsistas do ITV, colegas da UFOP, colegas das áreas. Então, essa aqui é só uma pequena foto, tá? de alguns membros da equipe. E eu vou pegar 2 casos específicos. Luiz Guilherme, o mestrado do Luiz foi o que permitiu o robô ser à prova d'água. Tá? Então, o mestrado do Levi foi o que permitiu a gente construir mapas melhores. Né? No caso, o Adriano, o Vitor e o Gilmar também tiveram atuação sobre construção de mapas, como melhorar ainda mais os mapas que já existem. Né? Se a gente sabe qual é a forma mais correta de locomover o robô num ambiente ou outro, vai de acordo com o mestrado do Felipe. Então, o Felipe foi importante para isso. Então, mostrar que a gente tem aqui a atuação de pesquisadores, né, e ressaltar aqui a importância do Hector e do Gustavo Freitas também, né, que juntam muitas dessas peças. Então, mais do que a formação, né, ou a construção de robôs, a formação das pessoas e a utilização dessas tecnologias para tornar a nossa vida cada vez mais segura e saudável. Pessoal, era isso. Acho que eu não explodi muito tempo, a gente vai ter algum tempo para perguntas agora, e eu deixo aqui o contato, tá? Então, vocês têm aqui o meu e-mail, tem o e-mail do Evandro, e tem algumas pessoas de contato, por exemplo, o Espelho Robô, né? Os dois pesquisadores principais, o Hector e o Luiz Barros, o Rose seria o Jacó Domingues, e os sistemas aéreos com o André Almeida e o Matheus Marques. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Aí, Evandro, te devolvo a palavra aí, se quiser, para a gente começar a fazer o bate-bola das perguntas. Tá bom, Gustavo. Muito obrigado. Acho que a apresentação foi bastante interessante, né? Nós vimos aqui no chat vários comentários, várias perguntas, né? Eu acho que o assunto foi bem abordado, né? E uma coisa que destaca muito nessa apresentação é a importância que o setor mineral hoje dá no desenvolvimento de tecnologia, tá? E desenvolvimento de tecnologia nacional, isso que é mais importante, né? Essa ponte entre o ITV, a sociedade e a indústria é fundamental para esse desenvolvimento. Então, essa estratégia de desenvolvimento do Espelho Robô como uma plataforma para suportar outros tipos de aplicação é um negócio extremamente importante, né, porque você reduz custos e prazos de desenvolvimento e amplia o potencial de aplicação dessas tecnologias, né? Com a maior diversidade de sensores, né, maior fica a flexibilidade da utilização dessas plataformas. Né? Então, nós estamos com algumas perguntas aqui, Gustavo. Se você teria alguma expectativa, né, da ampliação do uso de robôs na mineração, né, em termos de prazo e porte de empresas, se isso iria mais voltado para empresas de grande porte ou mesmo empresas menores, né? Aí a gente tem que fazer aquela distinção, o que é o robô, né? Então, você mostrou ali o drone, né, um drone que custa $1.000, $1.500, $2.000, ele pode sim ser um robô trabalhando uma atividade específica na mineração. Pode, por exemplo, acompanhar um desmonte, fotografar um desmonte, fazer um levantamento da distribuição granulométrica daquele material desmontado, ao invés de ter que mandar uma pessoa lá coletar a amostra ou fazer aquele estimativo. Como é que você enxerga esse ponto? Obrigado, Evandro. Acho que a gente tem observado, né, essa questão de indústria 4.0, o pessoal tem falado muito sobre isso, e existe um gráfico muito interessante do grupo Gartner, que é sobre hype das tecnologias. Então, aonde que a robótica entra, aonde que a realidade virtual entra, onde é que o data science está entrando. O que a gente observa é que quando as tecnologias começam a ficar mais maduras, elas começam a integrar a rotina de uma forma talvez até transparente. Tá? Então, é um processo gradual, né, em que a gente passou aí de ferramentas, vamos pensar nos últimos 30 ou 40 anos, né?
toda a evolução tecnológica que a gente teve em termos de robotização e sistemas eletrônicos. Mas eu queria escutar a tua opinião também, Evandro. Eu acho que tu tem um grande conhecimento nesse tema. Se tu pudesse complementar aí o que eu falei. Eu acredito que vai ser uma aceleração muito grande desse tipo de aplicação, pela popularização das tecnologias, né, por esse esforço que a gente vê, né, de capacitação de pessoal, né, a divulgação das soluções. Isso aí motiva muitas empresas, outras empresas, a buscarem situações semelhantes, soluções semelhantes. Hoje, nós temos já um grande número de fornecedores de serviço, né, por exemplo, inspeção de tubulações, inspeções de galerias, que podem prestar esse serviço para várias empresas. Então, nós temos que lembrar o seguinte, que eu não preciso ter o meu robô. Se eu tiver um prestador de serviço confiável e competitivo, por que não utilizá-lo? Então, são passos que eu posso acelerar, ou eu posso fazer um projeto piloto, né, com um prestador de serviço. Dependendo do resultado daquilo ali, eu faço o investimento, né, compro o equipamento, ou compro e faço um desenvolvimento adicional em cima daquele equipamento. Então, eu vejo, né, uma aceleração muito forte na utilização dessas tecnologias em empresas dos mais diversos portes, tá? Desde uma grande operação como uma Vale, como uma produtora de agregado para construção civil, uma pedreira. Não vejo dificuldade absolutamente nenhuma, pela popularização da tecnologia, a redução de custos, né, e a capacitação cada vez maior de pessoas para a operação desses sistemas, né? O aumento do número de sensores, né, da qualidade dos sensores, a possibilidade de combinar vários sensores, né, captando as informações naquele mesmo momento, e permitindo uma análise mais detalhada da situação, vai cada vez mais alavancar isso aí. Então, eu vejo que, muito rapidamente, a indústria como um todo estará se movendo nessa direção, né? Tem uma outra pergunta aqui do Gabriel Pontes, né? Se o ITV desenvolve alguma tecnologia, algum tipo de trabalho na parte de monitoramento ambiental, especificamente aqui na parte de drenagem ácida, né? Então, eu posso até responder uma parte aqui, porque a questão da robótica é uma coisa, a questão da instrumentação e depois do tratamento da informação é um outro momento, né? Então, na questão da drenagem ácida, o que eu primeiro tenho que fazer? Tem que monitorar a qualidade da água que está saindo. Posso fazer um monitoramento da cor da pilha. A cor da pilha está mudando, está ficando azulada, está ficando avermelhada, né? Eu sei que está tendo um processo diferente ali, né? Então, o robô seria para fazer o quê? Então, é o que o Pecinho colocou logo no começo da apresentação dele. Para que eu preciso do robô? Qual que é o meu problema? Meu problema é o monitoramento da pilha ou o monitoramento do efluente, né? Então, a gente tem que ir quebrando esses problemas em pedaços para saber qual que é a melhor aplicação. Então, muitas vezes, o robô não vai ser a melhor aplicação. Há uma estação fixa, né, como foi o caso lá da inspeção do britador, pode ser a melhor aplicação. O tratamento da informação, igual o Pecinho falou, é fora do ambiente do robô. Tá? Então, é um software que você vai desenvolver, tá? com uma parcela de AI ou Data Analytics, o que for, tá? Para tratar aquela informação que você vai estar coletando e fazer a interpretação daquilo ali. Tá bom? E aí, Gustavo, acho que nós temos só mais uma aqui, né? Que, como você mostrou, né? Que nós temos alunos, né? De diversas áreas, né? O Gustavo estava interessado em saber aqui se teria oportunidade para o pessoal da área de geociências, né, na parte de metalurgia e lavra, para trabalhar geologia e engenharia geológica, né, como é que eles poderiam se habilitar aos cursos, né, oferecidos pelo ITV. Isso, então, se o pessoal conseguiu pegar o meu contato, né, gustavo.pecinha@itv.org, pode me escrever e eu encaminho para os outros colegas das áreas de lavra, da área de tribologia ou tratamento de minério, e mesmo para a nossa secretária acadêmica,
né? Porque a gente tem esses dois grandes eixos, né? Um eixo de pesquisa, mas um eixo de ensino. Aí, se me escreverem, aí a gente repassa, né? O mestrado em automação, ele é aberto para qualquer formação, então, mesmo vindo da matemática ou da geociência, né? A Rosa, que é pesquisadora do nosso grupo, é da geociência, por exemplo, né? E ajuda muito a gente em instrumentação. Eu só ia complementar, Evandro, a pergunta anterior, e eu concordo com tudo que tu falou. Eu só ia adicionar uma questão que a gente foi chamado há um tempo atrás para fazer o monitoramento de alguns rios, e isso na universidade, né? Na época que eu estava na universidade. E como não era fixo, né? O pessoal não tinha interesse em fazer aquilo com uma frequência muito alta, era mais tipo um experimento que eventualmente aconteceria uma vez por ano, né? E aí então tinha um barco, né? Esses sensores, em vez de serem instalados fixamente num ponto específico que eu quero monitorar, que na Vale a gente tem muitos, né? Lá era uma operação de larga escala numa lagoa. Então foi colocado num barco, mas como tu falou bem, né? Os instrumentos são os mesmos. A questão é trabalhar aí eventualmente em algum caso de interpretação, um método preditivo, alguma identificação de anomalia. Não, tá bom. Eu acho que nós estamos chegando aqui no final do nosso horário, né? E com certeza, né, a sua apresentação contribuiu muito para a divulgação da tecnologia, a divulgação do ITV, a motivação das pessoas a trabalharem nessa área, a motivação para as empresas buscarem soluções dessa natureza, né, para redução de risco, né, de exposição de risco, né, ganhos operacionais, né? Então, realmente uma colaboração importante para a indústria como um todo. Então, queria agradecer a sua participação, agradecer ao IBRAM, né, ao Esposa IBRAM, pela oportunidade de estarmos trazendo esse tempo e a todos aqui que participaram nesse nosso bate-papo aqui. Os contatos estão aí disponíveis, né, e nós estamos à disposição para retornar qualquer informação adicional. O Gustavo bem falou aí desse braço, né, educacional do ITV, então, aqueles que tiverem interesse, né, eu particularmente recomendo o ITV como uma fonte muito importante, né, de capacitação. Então, muito obrigado a todos, né, estamos chegando ao final do nosso painel e espero que tenha sido proveitoso para todos, como foi para mim e para o Gustavo. Tá? Obrigado. Obrigado, Evandro. Obrigado, pessoal.
A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.